Estreia 3 de 2023. Faculdades mentais, percepção, intuição e memória. Aula 3. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Sejam bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Hoje nós vamos começar então a nossa aula 3 sobre as faculdades mentais. E antes de eu começar a falar sobre o tema, eu já vou deixar todos os recados aqui, assim depois eu já parto para o assunto e faço um encerramento rapidinho, tá, pessoal? Então, vamos lá. Esse padrão de estreia, eu não estou ao vivo com vocês, mas estou presente no bate-papo que vai estar aparecendo aí do lado ou embaixo da sua tela, depende se você está no notebook ou no celular, ok? Então, eu vou interagir com vocês, vocês podem fazer perguntas e aquilo que eu puder ali responder, estarei junto com vocês, tá? Como eu sempre aviso, quem quer um conhecimento mais profundo, quem realmente quer partir para o entendimento das coisas, não se incomoda com conteúdos mais longos. E eu não tenho como falar sobre um conteúdo tão complexo num vídeo de 15, 20 minutos. Então, sim, esse vídeo será mais longo. Eu, como sempre, preparo um texto para vocês, eu escrevo, né? E aí eu vou lendo e se eu sentir que há necessidade, eu faço algum comentário. Aqui na descrição vocês têm vários links de produtos que eu sou afiliada para o nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento. Também eu estou deixando aqui links de sites e de canais que eu pesquisei para poder fazer esse conteúdo para vocês. E hoje eu quero destacar para vocês aqui nos afiliados, né, nos treinamentos aqui, o treinamento Enea Mind do queridão professor Marcos Trombeta, porque ele tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, tá? E é fundamental nós compreendermos a nossa mente, até porque as faculdades mentais operam na nossa mente, né? Então, para quem tiver interesse, eu recomendo bastante. E deixa eu ver o treinamento. Assim, né? Pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem. E ao longo desse vídeo, eu vou deixar alguns cards para vocês aqui em cima, se vocês quiserem assistir depois que terminar essa estreia, né? Aí é só vocês clicarem, tá? Eu também deixo o primeiro comentário fixado, na descrição tem um monte de informação, ou seja, tem bastante conteúdo para vocês. Então, acho que eu falei tudo, bora lá começar. Agradeço a presença de todos, né? De todos que estão comigo aqui na estreia. Pessoal, antes de eu começar, eu vou dar uma pausinha aqui, mas eu já volto, peraí. Voltei. É uma luta constante aqui, né? O ventilador com a velinha, porque dependendo do lugar que eu coloco o ventilador, a vela não fica acesa. Mas acho que agora eu me encontrei. Ela vai ficar meio agitada aí, mas tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. Na aula 2, falamos sobre a razão e a imaginação, e eu terminei assim. Então, qual a conclusão que podemos chegar? Que o nosso pensamento é o lugar mais importante que devemos cuidar e estar, pois, a partir da nossa imaginação e sabendo o que realmente queremos da vida, podemos imaginar e criar isso para nós. Para conseguirmos estar atentos em tudo e fugir desse sistema que nos oprime, e essa é bem a palavra certa, precisamos fazer uso de mais uma faculdade mental. Na verdade, precisamos fazer uso de todas, né? Mas, especificamente aqui, é a percepção. E é com ela que vamos iniciar, no caso, a nossa aula de hoje. Então, a percepção é um substantivo feminino vindo do latim que descreve o ato, efeito ou capacidade de perceber alguma coisa. Para a psicologia, a percepção consiste em uma organização e interpretação dos estímulos que foram recebidos pelos sentidos e que possibilita identificar certos objetos e acontecimentos. A percepção tem duas etapas, a sensorial e a intelectual. As duas se complementam, porque as sensações dos 5 sentidos físicos não proporcionam uma visão real do mundo e devem ser trabalhadas pelo intelecto, ou seja, pelo pensamento, através de quem? Das faculdades mentais.
Na filosofia, consiste em um conceito que descreve a situação em que o espírito, eu sou, centelha divina, essência, self, alma, capta os estímulos exteriores de forma intuitiva, ou seja, através da intuição, que é a próxima faculdade mental que eu vou apresentar aqui para vocês. Uma percepção bem aguçada nos possibilita sentir o que vai no ar, nos possibilita pescar a intenção do outro, de um grupo, de um sistema. O desenvolvimento das demais faculdades mentais traz a percepção da percepção. Quando não percebemos as coisas, deixando os 5 sentidos nos dominarem, vivemos em estado de zumbis, agimos com a massa, isto é, num nível de consciência com vibração mais baixa. E por falar nos níveis de consciência, vou deixar para vocês aqui o card da aula 2 sobre os níveis de consciência, e lá vocês conseguem assistir a aula 1 também, para poder ter um entendimento completo do tema. Podemos escutar os gritos de alerta de pessoas, né, falando e tudo, mas permanecemos surdos aos avisos, porque simplesmente não raciocinamos, não pensamos, enxergamos a realidade que querem que enxerguemos e não a realidade que realmente está acontecendo. E isso tem acontecido muito aqui nesses últimos, principalmente 3 anos, né, pessoal? Existem muitas pessoas espalhadas no mundo todo, gritando, falando, explicando, mostrando, trazendo embasamento naquilo que se fala, mas as pessoas que ainda estão num nível de consciência meio adormecido, elas falam que essas pessoas estão fazendo fake news, que isso tudo é teoria da conspiração, uma série de coisas aí que mantém essas pessoas presas dentro de um mundo que não é um mundo que realmente está acontecendo. Então, nós precisamos ficar muito atentos às nossas faculdades mentais para que a gente possa se abrir a novos conhecimentos, para depois a gente não nadar e partir dessa para uma melhor lá na areia, na praia, né? Porque tem muita coisa acontecendo e tudo está sendo feito para que as nossas faculdades mentais não sejam acionadas nas nossas mentes, para que nós façamos as nossas escolhas somente pelos nossos sentidos físicos, ou seja, para que nós percamos a conexão com o Deus, com o divino, com o belo, com o amor, com o respeito, com tudo que é de bom. Nós estamos sendo cada vez mais exprimidos nesta caixa e as pessoas não estão se dando conta disso. A percepção está relacionada com o princípio da polaridade, que diz que em tudo existem 2 lados. Então, temos uma reta, por exemplo, o bem e o mal. Eles são polos opostos de uma mesma coisa, mas para quem tem as faculdades mentais despertas em sua mente, sabe que o bem é o polo que se busca. Para outro, que não está nem aí com isso, que age contra as leis do universo. Aliás, se der, eu vou deixar para vocês o card aqui das leis do universo. Não sei se vai caber, tá? Mas se couber, eu vou pôr aqui. Então, para quem age contra as leis do universo e para quem duvida de todas essas coisas que nós conversamos aqui no meu canal e de tudo isso que eu falei aí anteriormente, né? O polo que se busca é o do mal, pois ele mesmo está plantando isso de acordo com a sua percepção. A percepção aguçada nos possibilita ver vários pontos de vista diferentes de forma a conseguirmos resolver nossos problemas de maneira mais isenta, sem a emoção, mas com a razão, né? Outro exemplo, então agora a super artista Sofia Golfetto vai apresentar para vocês um desenho maravilhoso que fui eu mesma que fiz. Tcharam! Olha que desenho mais lindo! Precisa de muita técnica para fazer isso, né? Então, o que acontece? 2 pessoas podem estar olhando para o mesmo objeto. No caso aqui, elas estão olhando ou para o número 6 ou para o número 9. Concorda? Então, uma está vendo 9 e a outra está vendo o 6.
Então, olhando para o mesmo objeto, o problema, a situação, não importa o que. E ambos podem ter ideias diferentes do mesmo. Você pode dizer que uma pessoa está certa e outra deve estar errada, mas a verdade é que ambos estão certos. É o nosso ponto de vista que conta, ou seja, a nossa percepção. Wayne Dyer, um professor e escritor dos Estados Unidos, que fez alguns trabalhos, inclusive junto com a Louise Hay, dizia: quando você muda a maneira como olha para algo, o que você olha muda. Gente, isso daqui tem a ver com física quântica, tem a ver com aquele negócio lá dos elétrons que são bombardeados, né? Isso aqui para quem quiser ir mais a fundo, é um negócio muito interessante. Vamos lá. Bob Proctor ensina um exercício. Vocês gostaram do meu desenho? Fala sério, tá bonito, né? Bob Proctor ensina um exercício. Escreva num papel o problema que você precisa resolver, de forma clara que qualquer pessoa que leia entenda. Coloque essa folha de papel em cima de uma mesa e fique lendo, até sentir que o problema não é mais seu. Ele simplesmente está ali, apresentado em cima de um papel como um problema de uma pessoa qualquer. Daí, você pensa em alguém, ou vários alguém, se você quiser fazer o exercício com várias pessoas, que você admira, alguém que você conheça do seu círculo de amizade, ou algum cientista, ou alguma pessoa que você sabe que é uma pessoa assim, né, bem poderosa, né, mentalmente falando, e você passa a raciocinar como se fosse essa pessoa quem estivesse buscando a solução para aquele problema. E as soluções, você pode ter certeza, chegarão. Você vai conseguir enxergar este problema por outros pontos de vista e não somente pelo seu ponto de vista. A partir do momento que você consegue se descolar dele e começa a se colocar em várias posições, como se você estivesse jogando baralho com você mesmo, sabe? Cada hora você vai lá, pega um montinho, ou xadrez com você mesmo, damas, né? É bem isso. Lembrando que esse exercício exige a faculdade mental da razão e da imaginação, porque você vai ter que se imaginar no lugar de um Albert Einstein, por exemplo, de um Tesla, né? De um Paganini, sei lá, quem você achar que é, né? A pessoa, e se imaginar como ela, tá? A percepção está intimamente ligada a mais uma faculdade mental, a da intuição, e é sobre ela que nós vamos falar agora. Então, a intuição, segundo dicionários, é a capacidade de prever, de adivinhar um evento futuro, é um pressentimento. É a capacidade de entender, identificar ou pressupor coisas que não dependem de um conhecimento empírico, de conceitos racionais ou de uma avaliação mais específica. É o conhecimento claro, direto ou imediato da verdade, sem auxílio da razão. É uma intuição, é aquele negócio que de repente, bum! Eu até fiz o vídeo, né? Semana, acho que daí já é semana retrasada, não, é semana passada, eu acho. Não me lembro, pessoal, aonde eu falei para vocês que eu tive aí uma conversa com uma amiga minha e na hora que eu estava tomando banho, eu senti aquele negócio, foi como se fosse uma voz, foi um clareamento das minhas ideias, não dá para explicar, entende? E aí eu vim correndo para poder gravar o áudio para ela de tudo aquilo que me veio à mente, aquilo foi uma intuição, tá? E só para a gente contextualizar aqui, empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação das coisas, e não tem teorias e métodos científicos, tá? É uma coisa que é mais subjetiva, é da vivência de cada um. Eu vou tomar uma aguinha, peraí. Eu não poderia continuar esse texto sem citar o queridão, meu querido mentor, meu amigo, professor Marcos Trombetta, descreve de forma bem mais simples e direta. Intuição é quando Deus fala com você. Simples assim. Na sua oração, né, nas suas orações, meditações, quando você está buscando respostas para alguma coisa, algum caminho, alguma, né?
através de suas faculdades mentais. A intuição é quando você ouve as respostas, é o universo respondendo, falando com você. Essa resposta pode ser a sua voz interior, a sua essência que captou alguma mensagem, como foi o que aconteceu comigo, né? Nesse fato que eu acabei de mencionar para vocês aí, e tá falando com você. Você começa a ter uma facilidade para formar o raciocínio dentro da cabeça, que você percebe que aquilo não é uma coisa que é natural acontecer assim toda hora, 24 horas por dia, né? Essa resposta pode ser sua voz interior, sua essência e tal. Pode ser um amigo que fala algo que tem a ver com o que você quer resolver, mesmo sem ele saber. Pode ser uma frase escrita em algum lugar que você passou e leu, no para-choque de caminhão, por exemplo. Desculpa, não podia deixar essa passar, porque eu me lembrei da minha infância, né? Através da Faculdade Mental da Memória, onde era muito comum, era muito legal. Todo caminhoneiro tinha uma frase escrita atrás, né? Naquele treco que significava. Hoje a gente não vê muito disso, né? Pode ser também uma música que você ouve e vem aquele insight, que você já tinha ouvido essa música várias vezes, mas de repente uma determinada frase daquela música trouxe para você alguma coisa. Gente, pode ser de tantas maneiras, tanto você pode ganhar um livro de presente e dentro daquele livro ter a resposta que você está procurando, tá? Enfim, temos que ficar atentos aos sinais do universo recebidos pelo nosso eu sou. A intuição é a ferramenta de Deus que nos dá acesso à fonte criadora, a Deus, ao divino. Segundo Bob Proctor, a intuição é também, abre aspas para ele, a capacidade consciente de captar vibrações, captar os pensamentos de outras pessoas para ler a energia delas. Uma pessoa é uma massa de energia em alta velocidade de vibração. Intuição é a maneira de Deus falar com você, é a forma como o universo transmite para você as vibrações e podemos sentir isso. Costumamos chamar uma pessoa que possui uma intuição aguçada de uma pessoa psíquica e vemos isso como uma coisa ruim ou estranha, né? Tem muita gente que tem essas coisas. Ai, gente, nossa, a pessoa é esquisita, ela fala umas coisas, ela viu, mas então a pessoa já tá lá, né? Fechada lá nas crenças e nos paradigmas dela. Porém, todo mundo é psíquico. Psique é uma palavra que vem do grego e representa a mente. Então, fecha aspas, o que ele está dizendo para nós aqui? Que além de nós podermos desenvolver a nossa intuição, tanto para nós conversarmos com Deus, com o Criador, com o Universo, nós também desenvolvemos a intuição para sentir a energia do outro. Né? Muitas vezes a gente conhece pessoas e aí a gente fala assim, nossa, eu não me sinto bem perto daquela pessoa, aquela pessoa me traz uma coisa ruim. É a sua intuição, é a vibração daquela pessoa que está num nível de frequência de vibração diferente da sua. E se você está se sentindo mal perto dela, é porque provavelmente ela está vibrando em baixas frequências, provavelmente ela tem um nível de consciência mais baixo, tem alguma coisa nela ali que não está se encaixando com você. É como se fosse um sexto sentido, sei lá, é como se fosse, e muitas vezes nós abrimos mão, muitas vezes você tá, sei lá, você sai do seu carro e vai para um tal lugar. Aí você tá lá fazendo o seu caminho normal, né? E eu aconselho vocês a mudarem os caminhos de vez em quando, por isso trabalha o nosso cérebro, exercita o músculo da memória, né? Isso traz uma amplitude maior de visão nossa, mas assim, você tá indo e de repente te dá um negócio assim, você fala assim, nossa, me deu uma vontade de mudar o caminho, mude. Porque muitas vezes isso é a intuição, é a sua intuição, é um pressentimento que você está tendo que é melhor não ir por aquele caminho, não interessa o que poderia ter ali na frente. Mude o caminho. Quantas vezes nós sentimos isso, certo? Então nós precisamos saber ouvir mais essa voz que muitas vezes está insistindo em falar conosco e nós estamos colocando ela de lado. Estamos, não, isso é besteira, imagina, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aprenda, né? Desenvolva isso e escute mais.
Uma intuição bem desenvolvida nos traz a sabedoria para tomar decisões certas, escolher as pessoas com quem nos relacionamos, enfim, a partir do momento que confiarmos nela, e isso vem com a prática, a ação de deixar-se perceber, olha aí a percepção, né? Ela passa a ser a nossa mente mestra. Através da intuição, você pode perceber, discernir, pressentir coisas para o seu futuro. Intuição é uma forma de comunicação entre as pessoas e você, entre Deus e você. Não há limites, só mesmo aqueles que você se impõe. E eu vou procurar um vídeo, eu não me lembro o nome dele, se eu achar eu vou pôr aqui no card, aonde eu falo sobre essa coisa, né? Que os únicos limites que nós temos são aqueles que nós mesmos nos impomos. Fica claro a interdependência entre intuição e percepção, e na verdade, entre todas as faculdades mentais que possuímos. Então, vamos para a quinta faculdade mental, a famosa, tão esquecida e reclamada pelas pessoas, especialmente as do mundo conectado, a memória. Então vamos lá. Pessoal, se eu for falar para vocês tudo sobre a memória, eu acho que a gente ficaria aqui uns 4 anos, porque quando você faz a pesquisa sobre memória na internet, é uma enxurrada de informação, é tão lindo, nossa, é tanta coisa. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? Falar aquilo que eu considero mais importante, mas eu indico fortemente que vocês busquem essa informação. Inclusive aqui na descrição eu estou deixando o link de um canal, o Brain Power, aqui no YouTube, que tem muita coisa legal lá, exercício, ele explica um monte de coisa, ó, muito show. Então vamos lá. Eu estou deixando o link do canal, já falei. Eu também vou deixar o link da pesquisa que eu fiz desse trecho que eu vou ler aqui para vocês, mas acontece que eu peguei lá um texto e aí eu fui inserindo coisas para a nossa compreensão aqui do nosso contexto. Então eu tirei coisa, inseri coisa da minha cabeça aqui, tá? Mas foi baseado nessa pesquisa. Então vamos lá. Podemos dizer que a memória é a faculdade mental onde nossas crenças e paradigmas, emoções e sentimentos, imagens, sons, odores são armazenados. É o nosso subconsciente para um entendimento melhor. Memória é uma lembrança que perdura, pois está associada a sentimentos e à repetição. Ela codifica, armazena e depois recupera informações e lembranças. Resumindo, é graças à memória que podemos guardar qualquer elemento pertencente ao nosso passado. Trata-se de uma função do cérebro essencial para a nossa aprendizagem e, portanto, para a nossa sobrevivência. Graças a ela, podemos nos adaptar melhor às nossas necessidades e às do nosso entorno. Existem 3 tipos de memórias diferentes, que são armazenadas fisicamente aqui dentro do nosso cérebro, em áreas distintas. Lá no texto eles explicam quais são essas áreas, qual tipo de informação fica, mas eu não vou falar isso aqui, tá? Então o que importa é que uma registra informações sensoriais, né, dos 5 sentidos. Outra, informações de curto prazo. E outra, a memória, as informações, as lembranças de longo prazo. Cada uma delas com sua função. Ou seja, tem a memória para os 5 sentidos, a memória para informações descartáveis e aquela que fica conosco para sempre, mesmo que não saibamos conscientemente disso, que elas estão lá dentro. Sentimentos, traumas que a gente tem, tristezas, há momentos de alegria também, porque não é só coisa ruim que fica guardada, as coisas boas também ficam, né? Mas que a gente elas só são acessadas pela nossa mente quando nós passamos por algum sentimento ou alguma situação parecida com aquela memória que está guardada lá, tá? Por isso nós temos muitas crenças limitantes guardadas dentro de nós que nós nem sabemos. E nós temos também muitas crenças que podem nos fazer crescer, que estão guardadas dentro de nós, que a gente também não lembra, tá? Você pode usar a memória para se lembrar de momentos de triunfo, de momentos significativos e positivos do seu passado e, com isso, recriar esses momentos em seu futuro. Pode curtir de novo aquilo de bom que te aconteceu, pode reviver momentos incríveis e prolongar o bem vivido.
Também é muito importante você usar a sua memória para sempre se lembrar de usar suas outras faculdades mentais em cada situação de sua vida que for necessário e as mesmas também forem exigidas. Ou seja, o famoso lembrar, observar e questionar. Então, esse fator lembrar, questionar e observar, ele vai passar pelas 3 memórias da gente. E nós só vamos conseguir lembrar, observar e questionar quando essa coisa entrar lá na nossa memória de longo prazo, quando ela se internalizar no nosso subconsciente como uma crença legal para que a gente esteja sempre atento para tudo que nós fazemos. Quem ouve essa informação pela primeira vez, segunda, terceira, acaba não lembrando de lembrar, de observar e lembrar de questionar, porque ainda estão sendo formadas as conexões neurais, ainda estão sendo feitos esses depósitos. Eu até tenho um vídeo também já falando sobre isso, como a nossa memória é formada, né? Então veja, nós estamos falando de faculdades mentais que são coisas que não se pegam, são presentes de Deus, né? São coisas inacessíveis fisicamente, e ao mesmo tempo nós estamos falando do nosso corpo físico, dos nossos neurônios, que são por energia, claro, né? E que estão espalhados pelo nosso corpo todo. E que através da junção entre eles, conforme você vai fixando uma informação no seu cérebro, ela vai deixando de ser uma memória de curto prazo e vai entrando no seu subconsciente até aquela conexão daquela memória se formar dentro do seu cérebro. Gente, isso é uma coisa linda. E quando ela se forma, libera energia, tudo é energia, né? Então, mas voltando aqui pro texto, olha, viajando na batata. Vamos lá. Temos o hábito de dizer que a nossa memória é ruim ou fraca, e isso não existe. Repetir isso nos reprograma cada vez mais e passamos a acreditar nisso, pois reforçamos nossa memória de que nossa memória é fraca. Ela é como um músculo e precisa ser exercitada e fortalecida. Caso contrário, atrofia, como qualquer coisa em nós que a gente não usa. Busque por atividades que a fortaleçam. E a internet, pessoal, está repleta de informação sobre isso, de exercício, tem livro. Nossa, a gente tem muita coisa. A gente é que é preguiçoso mesmo, né? Controlado e dominado pelo nosso inconsciente, que é o nosso corpo, que já está com aquele monte de descarga de uma série de neurotransmissores que mantém a gente dentro daquela rotina, daquele padrão, e isso tem a ver com a playlist da mente, isso tem a ver com um monte de coisa. Como eu sempre digo, tudo tem a ver com tudo. Então vamos lá. Antes do próximo parágrafo, que é conclusivo sobre a faculdade mental da memória, quero destacar que no primeiro comentário fixado aqui embaixo, eu vou deixar a playlist sobre a mente e lá você vai encontrar vídeos que explicam mais detalhadamente o que eu vou explicar agora. Também eu vou deixar o link da Loja da Mente do Cris Almeida, que, entre outras muitas coisas, é hipnoterapeuta e criador da plataforma Unidharma, aonde você encontra áudios de reprogramação mental para muitas e diversas áreas da vida e problemas específicos, sei lá, como medo de dirigir, medo de escuro, medo de falar em público, timidez. Ele tem reprogramação mental lá para tudo. O que a reprogramação mental faz? Mexe no seu subconsciente, através da repetição. Então você põe o áudio a meia hora e você ouve diariamente, tá? Vem as instruções lá para você reprogramar o seu subconsciente e não ficar acreditando naquilo só porque aquilo está engastalhado lá em você. Ele tem como sair. Isso tem como sair e sair não, ele é amortecido, adormecido e é colocado uma nova crença sobre ele, tá? E antes de continuar, eu vou dar mais uma pausa aqui, pessoal, para trocar a minha iluminação. Peraí que eu já venho. Continuando, aí eu já troquei a iluminação, passei batom, mudei a velhinha de lugar, porque não tem jeito, o ventilador nem deixa parecer que ela tá acesa. Mas vamos lá. Então, continuando o nosso parágrafo conclusivo sobre a memória. O fato de nossa memória ser e estar programada por todas as experiências que vivemos deixa claro que nossas limitações, medos, angústias e padrões de comportamento vêm dela, ou seja, as crenças e os paradigmas que nos limitam. E é aí que está o pulo do gato. Se eu reprogramo minha memória,
meu subconsciente com aquilo que eu quero e não me deixo levar cotidianamente por uma programação que me bloqueia, eu posso criar a realidade que quero. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês o card das faculdades mentais e as escolhas da vida, que foi um vídeo que eu coloquei acho que há um mês atrás, mais ou menos. Também é importante destacar que dentro do subconsciente temos ótimas memórias, lembranças de sucesso, de momentos lindos, de coisas boas já vividas. Essas devem ficar bem ali e serem acessadas toda vez que você quiser, pois elas aumentam sua frequência de vibração. Não é porque vivemos coisas ruins que nosso subconsciente só tem lixo guardado, mas o lixo nós temos que dar um jeito de eliminar, tá? Ou, como eu falei, deixar ele soterrado lá, enterrar ele, não deixar mais ele voltar à vida. Temos que identificar o que não é bom, reprogramar e criar novas crenças, mas as boas que já estão lá, elas ficam por lá, ok, pessoal? Então, isso aqui é um resumo da memória, né? Porque, nossa, é tanta coisa que eu falei, gente, como que eu vou conseguir encaixar mais uma faculdade mental aqui sem o vídeo ficar muito grande? Mas eu acho que deu certo, né? Então, hoje nós falamos sobre a percepção, a intuição e a memória. Na semana que vem nós vamos finalizar falando da faculdade mental, da força de vontade, e eu vou também fazer um resumo, trazer algumas informações aí para vocês, para a gente poder juntar essas coisas todas. Mas é muito importante ressaltar que as faculdades mentais, elas precisam ser utilizadas conjuntamente. Não adianta a gente ficar se focando mais ou menos em uma, porque elas funcionam como uma engrenagem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda não decidi, pessoal, quando que eu vou voltar com as lives, porque era para ser a partir da semana que vem. Da semana que vem? Ah, não, semana que vem ainda é carnaval, né? Tá, então a semana que vem a gente tem essa última estreia e na outra semana, então, nós vamos voltar com as lives, ok? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo, tenham compreendido tudo. Eu agradeço a presença de todos vocês. Deixo meu beijo para cada um, é muito bom estar aqui com vocês e eu encontro vocês nos próximos vídeos, nas playlists, em todas as coisas que eu deixei aqui para vocês. Permaneçam comigo aqui mais um pouquinho. Eu desejo a todos muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau!